Olá, meu nome é Tailane Cristina, sou cineasta e também artista visual, trabalho com colagem. Atualmente estou terminando meu primeiro filme, curta-metragem, Iva, e coordeno o projeto de realização e cineclubismo Cinelab. Bom, hoje eu tô aqui para falar com vocês nesse vídeo um pouquinho sobre cineclubismo e festivais. O que é, né, o cineclubismo? O cineclube é um termo que designa pessoas que se encontram, assim, numa espécie de coletivo para discutir sobre obras audiovisuais. O cineclube ele teve início na França no século XX, nos anos 20, quando pessoas muito cinéfilos são pessoas consideradas amantes muito fervorosos de cinema. Essas pessoas muito cinéfilas que gostavam muito da experiência fílmica, elas começaram a se encontrar para conversar e ter aquela experiência fílmica diferente, né? De poder trocar figurinhas com as pessoas que também gostavam daquele filme, etc. E isso começou a ser uma prática muito importante, assim. No Brasil, o cineclube ele surgiu no Rio de Janeiro com o Chapin Club em 1928. E foi muito importante também para o cinema, principalmente para o cinema nacional, principalmente no que a gente chama de cinema novo, no final dos anos 50 e início dos anos 60, porque a gente vivia ali um período muito maluco de ditadura militar e repressão, e esses cineclubes possibilitaram assim que filmes muito importantes tivessem visibilidade, né? Que pessoas conseguissem acessar filmes que às vezes eram censurados ou que era proibido de ser circulado e exibido. É importante também falar que na história do cinema brasileiro, por exemplo, nós temos um filme muito conhecido que é considerado uma grande obra do cinema nacional e também do cinema mundial, que é o filme do Mário Peixoto, chamado Limite. É um filme de 1930. E esse filme ele veio à tona com a experiência, né, dos cineclubistas cinéfilos aqui, e depois se tornou realmente um grande marco, né, da linguagem cinematográfica e da narrativa do cinema brasileiro na época. Voltando um pouco, então, vamos entender o que é o cineclubismo. O cineclubismo ele é uma associação assim, sem fins lucrativos, que visa ali, a partir, né, de um acesso democrático, acessível, educacional, abrir espaço para dialogar sobre o filme, sobre cinema e sobre diversas coisas que perpassam, né, o audiovisual. Eu acho que hoje em dia o cineclubismo ele é extremamente fundamental, principalmente no que tange o cinema independente nacional, porque é onde também mais pessoas podem ter contato, né, com a experiência fílmica e desenvolver um gosto e conhecer filmes independentes brasileiros. Porque muitas vezes as pessoas elas acessam apenas o que é mainstream, que são esses filmes que passam em canais abertos, né? E acaba sendo filmes internacionais, com uma grande produção. Esses filmes realmente assim, produzidos aqui com baixo orçamento, que a gente conhece como cinema independente, às vezes fica muito limitado e restrito ao circuito de festivais, né? Que acaba, querendo ou não, mais habitado e
explorado por pessoas que já têm um interesse com o cinema. Então, o cineclubismo ele é muito importante como esse lugar democrático e acessível para a formação de público. Porque as pessoas elas vão conhecer também obras que às vezes não chegam nas grandes telas. E eu acho que, para além disso também, entender a importância política mesmo desses espaços, né, para se pensar o audiovisual, como são cineclubes. Porque as reuniões, os encontros, elas nunca são somente gratuitas. A gente faz muito recorte pela temática. Então, por exemplo, vamos tentar trazer filmes que falam um pouco sobre a relação do sujeito com o território. E aí esses recortes temáticos também, eles abrem, né, um leque para uma discussão e para uma elaboração de ideias no que tange a coisas sociais também, né? O momento que a gente vive, como a gente vive, qual o nosso lugar, né, de sujeito político. Então ele tem esse lugar muito importante, né, que é tipo braços dados com a educação, com a formação política, com o espaço de democratização mesmo, porque é um espaço democrático onde as pessoas colocam pontos de vistas, né, e colocam a experiência e o que acha de certos filmes ali à tona, e tem essa troca das pessoas que estão ali, se recebem e também falam. Então é um ótimo lugar para se exercitar uma democracia. Vamos falar agora um pouquinho de festivais. Como eu disse, né, muitos filmes independentes brasileiros ficam limitados aos circuitos de festivais. E isso é muito restrito ainda, porque muitas vezes esses festivais, por mais que são gratuitos, muitas vezes, eles ficam muito limitados a quem já está dentro do meio do audiovisual, né? Produtores cinematográficos, estudantes de cinema, enfim. E eu acho que isso é uma questão a se pensar quando a gente fala, né, sobre os festivais, assim. Como ter mais público, como chamar mais pessoas para estar aqui nesses espaços assistindo esse filme, consumindo a cultura nacional, entendendo esses filmes e gostando do que é produzido aqui, porque às vezes a gente tem, né, um senso comum que associa as produções independentes brasileiras como um filme ruim, como não é uma grande produção. Também, então, como mudar essa cultura, né? Como despertar o interesse das pessoas em ir para festivais, em consumir aqueles filmes independentes, em gostar daquilo. E aí a gente tem um momento atual que é muito maluco, que é uma pandemia. E essa pandemia, ela muda, querendo ou não, os parâmetros de como a gente distribui, né, essas produções audiovisuais que a gente faz. Porque muitos dos festivais, e eu não posso falar todos, mas assim, pelo menos todos que eu acompanho, basicamente migraram para o online. Porque agora a gente está vivendo um momento onde, né, o isolamento social é muito necessário, é muito importante. Nós estamos vivendo um momento completamente difícil no que tange a política nacional, e uma crise também, né, que é global, que é causada por uma pandemia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e evitar ao máximo mesmo a aglomeração e encontrar com as pessoas. E aí, como esses festivais, né, estão acontecendo? É isso, muita coisa tá rolando online. E numa dinâmica que às vezes é até muito democrática. Por exemplo, eu assisti uma mostra de filmes no início da pandemia, que era, eu não sei se do Paquistão, acho que era do Paquistão. E filmes super interessantes e tal, que eu vi pela internet, assim, né? Em redes que eu vou seguindo. E aí cheguei nessa mostra e tinha um filme que me interessava, que eu já queria ver. Fui lá assistir essa mostra no Paquistão. E aí é muito doido, porque se não fosse a oportunidade online, eu não iria lá no Paquistão assistir uma mostra de filme. Então tem esse lado positivo também do contato com as mostras e festivais a partir do meio online, que a gente pode, né, transitar muito mais livremente, assim, porque a gente não precisa estar necessariamente fisicamente para ali assistir aqueles filmes e acompanhar aquela mostra. Mas aí eu acho que também tem um grande desafio, como a gente também vai chamar um público e fazer as pessoas ficarem interessadas em assistir e acompanhar aquela mostra no momento em que a gente tá totalmente saturado, né, de informação e de conteúdo online.
Então, tem desafios e desafios. Eu acho que a experiência de festivais, ela é muito rica, né, presencialmente, porque é onde rola as trocas, é onde as pessoas às vezes vão se conhecer, vão entender, olha, eu faço isso e eu também gosto disso, e é um ótimo momento de conexão. Mas também tem esse lado importante, né, da questão online, que é a gente poder transitar e consumir muito mais conteúdo do que se a gente tivesse que se locomover presencialmente. Bom, eu acho que eu vou deixar algumas dicas aqui embaixo de como escrever seus filmes em festivais, quais festivais estão acontecendo, quais os principais festivais que temos no Brasil de cinema independente atualmente. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Qualquer coisa, mandem mensagem. E muito obrigada por quem acompanhou até aqui.